sou o Prata e hoje eu vim falar sobre esse frenético livro chamado Mundo Novo, de Chris Weitz. Essa capa lindíssima, essa cor, amei. Mundo Novo é um livro young adult pós-apocalíptico, não confunda com distopias, em que todos os adultos e crianças morreram por causa de alguma doença e só restaram os adolescentes. Como seria uma sociedade assim? Olhando por esse lado, parece muito real que um dia isso possa acontecer, mas com a construção do enredo e as explicações que o autor dá ao longo da narrativa, você fica muito convencido que realmente possa acontecer no futuro. O livro é narrado intercaladamente entre dois personagens principais, o Jefferson e a Donna. Sim, foi inspirado em Madonna. E cada um tem seu próprio estilo de narrativa e, consequentemente, personalidades bem distintas. Então aqui você vai identificar bem quem está narrando cada capítulo, além de cada início vir com o nome do personagem, e também a fonte ser diferente. A primeira coisa que eu tenho que falar aqui é o espaço onde acontece a narrativa, que é Nova York. Tá ok, parece bem clichê, Nova York é onde tudo acontece atualmente. Meu Deus, não aguento mais histórias sobre Nova York. Mas aqui é diferente. É muito interessante acompanhar o mundo pós-apocalíptico em Nova York e as ruas todas destruídas. Como toda cidade que hoje é considerada mais evoluída, fica após todo esse desastre. E também ver como adolescentes regem a sociedade nessa cidade. Então, putz, você vai ver aqui ótimas cenas de adolescentes trocando tiros no meio de uma avenida em Nova York, onde está tudo vazio. Por exemplo, Madison Square, ou até mesmo o Central Park. Então é muito divertido e legal acompanhar Nova York pós-apocalíptica. Bom, eu vou dividir essa resenha em duas categorias: os pontos positivos e os pontos negativos. Então vamos aos pontos positivos. Aqui você vai encontrar ótimas comparações e reflexões sobre a sociedade atual em questão de consumo, preconceito e feminismo. É muito interessante você ver como que essas questões ficam após o mundo apocalíptico. O personagem principal, o Jefferson, e também a Donna, eles ficam pensando e comparando a sociedade que eles estão vivendo no momento e a sociedade de antes, que é como eles chamam. E você pode ver que muita coisa não mudou por causa de um desastre, e outras mudaram drasticamente. Talvez o ponto que eu vou falar agora seja controverso para algumas pessoas, mas aqui há muitas referências bem atualizadas. Então, tipo, você verá aqui a personagem falando que sente saudades de mandar um snap, que eles citam aqui o Snapchat. E eu achei isso incrível, porque é um livro bem atual, foi escrito em 2014 e já tem elementos da nossa sociedade inseridos aqui. Então eles falam de redes sociais, marcas que nós conhecemos, e fala o nome de muitos artistas, cantores, como a própria Madonna, também fala de Gaga, fala de tudo. Então há referências ótimas aqui, mas muitos acharam essas referências exageradas. Eu, por outro lado, acho que ajuda a inserir o jovem atual nesta narrativa, então ele vai se identificar bastante com o que está sendo contado ali. Como é o livro IA, faz jus ao gênero. Ação. É pura ação o tempo todo. Você não consegue respirar lendo esse livro, porque os eventos acontecem muito próximos um do outro. Ele tem umas 300 páginas, eu li ele em 3 dias e não pude parar. Eu li muito rápido. Eu não costumo ler umas 100 páginas por dia, mas esse aqui eu li porque é muita ação, você quer descobrir o que vai acontecer, e é meio que uma trajetória. Eles passeiam por Nova York, dão uma volta ali, um tour turístico, e é muito legal acompanhar o que eles vão fazer, e cada momento de ação é excelentemente bem narrado. As partes de ação são muito bem descritas. Isso eu parabenizo o autor, que ele é roteirista, também diretor. Ele já fez a Bússola de Ouro, então o cara sabe do negócio. E o último ponto positivo que eu queria dizer aqui, como eu já disse, a explicação no final aqui do livro sobre todo o apocalipse, ele não chega a explicar somente no final. No final acontece um cliffhanger aí, que eu não vou contar, porque você tem que ler essa história, vocês precisam ler isso aqui. E a explicação que ele dá é muito convincente, então você realmente pensa, caraca, isso pode acontecer um dia. Então aqui você não verá muito The Walking Dead, que é mais irreal de acontecer, e aqui provavelmente pode acontecer, sabe? Porque tem uma explicação biológica muito convincente. Bom, agora vamos aos pontos negativos, que apesar de serem poucos, atrapalharam um pouco ali o desenvolvimento da história, e o autor pode muito bem melhorar esses pontos
pro segundo livro. Já foi lançado lá fora, mas ainda vai ser lançado aqui no Brasil, então é o seguinte, por favor, publique. O livro é um pouco contraditório em algumas partes. Apesar de carregar ótimas mensagens sociais, algumas falas e atitudes de alguns personagens contraria o que eles pensam em outro momento. Como, por exemplo, uma frase da dona que ela diz pro Jefferson em um momento, que é assim: você é muito mais homem do que outro cara lá que ela tava comparando. E nossa, eu achei essa frase horrível. Como assim você compara a pessoa que é muito mais homem que a outra? Isso é um ceticismo que não gostei de ler aqui dentro e achei absurdo. Está inserido aqui com outras ótimas mensagens sociais que defendem o contrário, sabe? Então foi bem contraditório essa parte. E eu acho que foi descuido do autor, porque isso é uma expressão idiomática e até eu, às vezes, deixo escapar essas expressões que são preconceituosas e nada sociais. A parte mais negativa aqui que eu achei foi o romance. Aqui o romance é raso e um pouco confuso. Talvez seja porque os personagens são adolescentes e romances adolescentes são confusos mesmo. Mas aqui ele não foca no romance, então ele vai acabar sendo raso mesmo. Ele prefere focar na ação em vez do romance, mas aqui tem um romance e eu queria que fosse mais explorado. Nós também temos aqui um personagem gay, que é chamado Peter. Ele é gay e negro. Mas não, ele não é um ponto negativo do livro. Pelo contrário, é um personagem que eu quis saber mais e mais no livro, mas ele é completamente ignorado. Ele aparece em poucos casos e o que ele fala é completamente estereotipado. Isso contraria, novamente, o que o livro quer dizer, que é uma mensagem social e tal, e o personagem gay e negro do livro, ele é deixado de lado. Então, tem alguma coisa errada aí. Bom, é só você ver que personagens negros protagonizam uma história em livros hoje em dia. Poucos, né? Da Katniss se fosse negra, será que faria o mesmo sucesso? Aí deixa aí pra vocês pensarem aí, ó. Então é isso, pessoal. De um modo geral, eu gostei bastante desse livro. É um pós-apocalíptico muito bom, com muita ação. E eu com certeza quero ler a continuação. E eu tenho que elogiar essa edição lindíssima que a Seguinte trouxe. Esse design é exclusivo deles, não tem em outra parte do mundo. E eu adorei essa cor, essa ilustração. Aqui são os personagens principais do livro. Eles todos são bem diversificados e é um soft touch bem gostoso, sabe? Eu adoro os livros seguintes que trazem esse soft touch maluco. E enfim, espero que a capa do segundo livro também seja estilo assim. E eu dei 4 estrelas lindas pra esse livro, porque aqueles pontos negativos eu realmente não gostei. Então é isso, pessoal. Recomendo muito vocês lerem. E é um livro que você lê muito rápido. Então não deixe de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal que vão ter outras resenhas. Acompanhe meus outros vídeos. E comente aqui embaixo se você já leu, se pretende ler e tudo mais. Beijão e até o próximo Apocalipse.